Naquela noite fatídica, quando cada respiração era um esforço sobre-humano, as paredes pareciam se aproximar, ameaçando me esmagar. Vencendo a dor em cada osso, com a sensação de ter lixa arranhando meu peito, estendi a mão para o telefone. Desquei o número de Beatriz Oliveira, minha única filha, meu sangue, meu orgulho. 5 toques agonizantes. Caixa postal. Novamente, caixa postal. Deixei uma mensagem, tentando não implorar, apenas pedir ajuda. Querida, acho que não consigo sozinha. Não consigo chegar ao hospital. Se você pudesse vir do Rio de Janeiro. A voz vacilou traiçoeiramente, mas não por causa da doença, e sim pela angústia de muitos anos, arraigada em minha alma. Nenhuma resposta. 3 horas depois, a luz dos faróis brilhou pela janela. Uma batida suave, mas persistente, na porta. Na soleira, não estava Beatriz, mas Manuela Oliveira. Envolta em um grosso cardigã verde, com uma garrafa térmica nas mãos e uma mala de viagem aos pés, seus cabelos cacheados brilhavam com gotas de chuva. Sem palavras, sem perguntas ou pressa, ela simplesmente entrou e, olhando para mim, disse: "Você está toda branca. Vamos imediatamente." Eu não contestei. No pronto-socorro, reinava o caos. Ambulâncias gritavam em sinais estridentes, e enfermeiras corriam de um lado para o outro, como participantes de um balé complexo no qual eu era supérflua. Meu estado oscilava como um louco, às vezes melhorava, às vezes me dominava por completo. Mas, a cada vez que abria os olhos, eu a via, Manuela Oliveira. Ela gentilmente enxugava minha testa com um pano frio, ajeitava o cobertor com cuidado e, quando eu perdia a fala, respondia às perguntas do médico por mim. No fundo da minha alma, eu esperava que ela fosse embora a qualquer momento. Naquela primeira noite, infinitamente longa, sussurrei quase inaudível: "Você não precisa estar aqui. Você tem trabalho." Ela apenas balançou a cabeça com uma calma confiança: "Eu trabalho em casa. Eu disse ao Ricardo que ficaria com você. Ele entende tudo." Ricardo Oliveira, meu filho, meu menino quieto e modesto, que uniu sua vida a essa mulher, que eu, confesso, nunca entendi completamente. Ela nunca me causou antipatia, mas sempre a mantive à distância. Manuela tirou de sua grande bolsa um livro velho e gasto, de capa mole. "A senhora ainda gosta dos romances de Dolores Redondo, não é?" perguntou ela com um sorriso caloroso. Pisquei surpresa. Como ela sabia? Eu os vi na sua estante, todos com as pontas dobradas. E a senhora sempre leu o 6º capítulo por muito tempo. Naquela noite, ela leu para mim em voz alta com sua voz suave e envolvente. Adormeci sem ouvir o 2º capítulo, mas, pela primeira vez em muito tempo, me senti segura. O amanhecer surgiu quando notei na mesinha de cabeceira uma xícara de chá e um bilhete tocante, deixado por ela na cozinha do hospital. "Seu oxigênio está melhorando", disseram os médicos. "Já volto, assim que tomar um banho." Ao lado da pia, como um farol de esperança, estava meu creme, e ao lado, um coração ingênuo, mas tão pungente. Não consegui desviar o olhar dessas palavras por um longo tempo. Naquela manhã, como um golpe na cabeça, fui atordoada pela percepção de que tipo de pessoa monstruosa e estranha eu havia me tornado. E o quão estranha me tornei para aquela que mantive a distância. Ela simplesmente trouxe seu coração para este quarto e parecia que ficaria aqui para sempre. E pensar que, um dia, eu não era essa sombra silenciosa em uma cama de hospital, esperando por um vislumbre de atenção. Houve um tempo em que eu era Maria Silva, dona da floricultura Flores da Maria Silva na esquina da Avenida Atlântica com a Rua Visconde de Pirajá. A fachada lavanda, as caixas que, na primavera, se afogavam em flores. Esse era meu orgulho, meu cartão de visita. Eu conhecia todos os aniversários da cidade. Cada buquê criado pelas minhas mãos era como uma mensagem secreta. Então, Beatriz Oliveira foi aceita na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu telefonema soou como um trovão em um céu azul. "Mãe, fui aceita. Mestrado em administração, mas preciso da sua ajuda com a primeira mensalidade, até eu começar a ganhar dinheiro." A voz vibrava de entusiasmo, mas eu já sentia algo quebrando por dentro. Na semana seguinte, minha loja teria que passar para outras mãos. Lembro-me de, em silêncio, como uma ladra, recolher meus vasos, enquanto o aroma denso das rosas impregnava cada dobra da minha roupa. "Vale a pena", dizia a mim mesma, "um dia ela vai entender e dirá: 'Mãe, graças a você eu consegui.'" Mas ela não disse. Ela nunca sequer mencionou meu sacrifício. Após se formar na Universidade Federal, estágio, ascensão na carreira, e lá estava ela,
arrumando as malas para o Rio de Janeiro, para ficar com seu Tiago. Fui visitá-la uma vez. O porteiro olhou para mim com perplexidade. Quem eu era? No quarto de hóspedes, não havia sequer lençóis. Desculpe, mãe, não esperávamos que você fosse ficar, murmurou Beatriz Oliveira, evitando meu olhar. Ela ligava quando encontrava tempo. Nos aniversários, às vezes, mais frequentemente apenas uma mensagem. O trabalho está um caos, mas eu te amo, mãe. Ligo em breve. E essa ligação nunca acontecia. Quando Ricardo Oliveira e Manuela Oliveira se casaram, eu ainda lamentava o silêncio gélido da minha filha. Manuela Oliveira se revelou uma jovem calorosa, mas cautelosa. Educada ao extremo, sempre pronta para ajudar, mas eu orgulhosamente recusava qualquer auxílio. Naquele ano, ela me enviou um cartão de Natal, ao contrário de Beatriz Oliveira. Sou grata ao destino por você, escreveu ela com uma caligrafia elegante, adornando o canto com um pequeno desenho em aquarela, nossa família jantando. Guardei cuidadosamente essa nota na geladeira por longos meses. Lembro-me de um dia no inverno, cedendo ao gelo traiçoeiro, caí, quebrando 2 costelas. No mesmo dia, Beatriz Oliveira, apressada, escreveu: "Ah, estou soterrada sob prazos. Ricardo Oliveira poderia te visitar?" Ricardo Oliveira, para piorar a situação, estava em Brasília. Mas, como um anjo da guarda, Manuela Oliveira surgiu naquela mesma noite. Ela trouxe consigo não apenas comida, mas o calor de sua presença. Sentou-se ao meu lado, ouvindo atentamente meus gemidos e queixas, provocados por cada tosse dolorosa. Ela cantarolava baixinho enquanto lavava a louça, e nem com palavras, nem com gestos, me fez sentir um fardo. E o mais surpreendente, nem um único post nas redes sociais. E, no entanto, por anos, eu defendi incansavelmente Beatriz Oliveira perante todos que ousavam duvidar dela. Ela está simplesmente incrivelmente ocupada, repetia eu, justificando sua ausência. Este trabalho está sugando todas as suas energias. Mas a amarga verdade era que eu dava a Beatriz Oliveira tudo sem reservas. Meu negócio, tempo precioso, saúde debilitada. Eu estava disposta a me quebrar em pedaços, para que ela nunca conhecesse a fome que me atormentava. E, parece que, nessa busca insana, perdi de vista quem realmente merecia minha lealdade. Porque, enquanto Beatriz Oliveira constantemente prometia voltar quando a tempestade passasse, era Manuela Oliveira quem continuava a aparecer no auge da tempestade, estendendo a mão para ajudar. Nos hospitais, o silêncio é peculiar, estéril, metálico, abrangente. Ele penetra nos ossos quando você está muito fraco para quebrá-lo com sua voz. As noites eram insuportáveis. Os aparelhos chiavam e apitavam em uníssono com minha respiração. Os tubos de oxigênio envolviam meu rosto como trepadeiras tenazes. Cada inspiração era difícil. O corpo se esgotava de implorar para continuar vivendo. A alma estava cansada de lutar sozinha, mas eu não estava sozinha. Manuela Oliveira não pediu permissão para ficar, ela simplesmente estava lá. Na primeira noite, ela pendurou o casaco na cadeira de plástico para visitantes e não o tocou por uma semana inteira. Todas as noites, ela trocava de roupa, vestindo meias aconchegantes e um casaco de moletom com zíper, e se acomodava na estreita poltrona-cama ao lado da minha cama. Ela até trouxe de casa um travesseiro, impregnado com aroma de lavanda. Na segunda noite, ela trouxe um pequeno difusor. "Isso vai te ajudar a dormir", disse ela baixinho, colocando-o perto da janela. Apenas eucalipto e hortelã, sem química. As enfermeiras também não puderam deixar de notar Manuela. "Que filha maravilhosa você tem", disse uma delas com um sorriso caloroso, verificando meu catéter. "É minha nora", corrigi automaticamente. A enfermeira piscou surpresa. Ela parece muito mais próxima do que apenas uma nora. Não encontrei o que responder. Manuela Oliveira já no terceiro dia sabia o nome de todos. Clara, a enfermeira noturna, que secretamente me trazia copinhos extras de pudim. Marta, auxiliar de enfermagem com mãos carinhosas, que trançava meu cabelo quando eu estava muito fraca para levantar os braços. Na quinta-feira, Manuela trouxe-lhes uma caixa de bombons. "Obrigada por cuidarem da minha sogra", disse ela baixinho e sinceramente. Nunca levantou a voz, nunca reclamou. Quando eu estava muito exausta para manter os olhos abertos, ela lia para mim em voz alta. Antigos romances favoritos de Dolores Redondo, um pouco de Almudena Grandes. Ela até trouxe um livro de palavras cruzadas, e nós as resolvemos juntas, em voz alta. 4 letras. Dona da floricultura favorita.
Minha voz estava rouca, mas eu mal consegui dizer, Maria Silva, e pela primeira vez em vários dias, senti um sorriso tocar meus lábios. Todas as noites ela penteava meu cabelo. Eu não percebia como ele tinha crescido. Mechas grisalhas teimosamente se enrolavam nas pontas, duras e finas. Ela desembaraçava cuidadosamente cada nó, com tanta ternura, como se estivesse segurando uma joia nas mãos. Em seguida, com cuidado gentil, ela trançava meu cabelo em uma trança macia, amarrando-a com uma fita de seda. Pronto! Você parece uma rainha, cansada de sua coroa e decidida a descansar um pouco, dizia ela, e em sua voz havia um calor genuíno. Na quarta noite, um presente de Beatriz Oliveira foi entregue no quarto. Era uma cesta de frutas, sem nenhum bilhete, apenas um cartão sem rosto, impresso pelo serviço de entrega, com desejo lacônico: melhoras, Beatriz Oliveira. Eu olhei para aquelas maçãs impecáveis, como peras polidas e um pedaço de queijo, selado em plástico, que sobreviveria não apenas a mim, mas, ao que parece, a uma era inteira. Manuela Oliveira não comentou nada sobre esse gesto. Ela simplesmente desembalou a cesta em silêncio, lavou um punhado de uvas e colocou-as em uma tigela ao lado da minha cama. Pelo menos tiraram as sementes, observou ela com um sorriso triste quase imperceptível. Naquela noite, o sono demorou a chegar. Depois que as luzes se apagaram, fingi estar dormindo, mas observei Manuela Oliveira pelo canto do olho. A luz fraca da tela de seu tablet iluminava suavemente seu rosto. Ela estava claramente absorta no trabalho. Eu a observei, certa de que ela não me via, enquanto ela esfregava o nariz cansadamente. Ela tomava um pequeno gole de chá e, em seguida, furtivamente lançava um olhar para o meu lado, como se estivesse verificando se eu ainda estava respirando. E assim a cada 20 minutos. Ela pensava que eu não percebia nada. Como ela estava enganada. Pela primeira vez, me ocorreu: será que Beatriz Oliveira algum dia me observou dormindo com tanta atenção? Ela se lembrava que eu amava chá com uma minúscula gota de leite? Ela sabia que um dia eu sonhei em abrir uma segunda floricultura na costa, onde o som das ondas se misturaria com o aroma de rosas e lírios? Não era a distância que me atormentava, mas o vazio profundo. Beatriz Oliveira me trouxe frutos, como um presente de vida, mas Manuela Oliveira deu muito mais. Suas noites, seu tempo precioso, ela mesma. Uma se limitou a um gesto, a outra me arrancou das garras da morte. O domingo langueava na miragem do meio-dia. O quarto do hospital, impregnado com um cheiro pungente de antissépticos, umbia com o murmúrio abafado da televisão diurna. Eu cambaleava entre o sono e a vigília, presa entre o rangido nostálgico de um velho alpendre e o bip monótono do monitor cardíaco, como se estivesse trancada em uma gaiola. Manuela Oliveira saiu para a sala de visitantes para me comprar um par de meias novas. Lembro-me desse momento claramente, como se tivesse acontecido ontem. Seus chinelos rangiam a cada passo, e esse som, tão comum, tão humano, me trouxe um sorriso fraco. Em um mundo que se tornou clínico e insensível, era um sopro de ar fresco. Clara, uma jovem enfermeira com 2 coques descuidados no cabelo e um leve aroma de chiclete de canela, entrou para verificar meus sinais vitais. Olá, senhora Maria Silva, disse ela com uma voz suave. Sua filha deixou uma mensagem para as enfermeiras, algo sobre documentos. Ela pressionava agilmente os botões do telefone fixo preso ao lado do armário. Mas antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse impedi-la, implorando para esperar, ela apertou o botão errado. A voz de Beatriz Oliveira ecoou pelo quarto, como um golpe de chicote. Olá, aqui é Beatriz Oliveira. Se ela morrer, alguém vai cuidar desse testamento? Eu simplesmente não tenho forças. Eu disse a ela para fazer um seguro, mas ela, é claro, nunca escuta. Apenas me diga onde assinar. Eu não vou até aí. O silêncio pairou no ar, cortado pela voz mecânica e sem alma. Mensagem salva. Fim de novas mensagens. Clara congelou, como um cervo diante dos faróis. Seu rosto ficou vermelho. Sinto muito, senhora, eu não queria. Virei-me para a parede, sentindo o mundo ao meu redor desmoronar. Você poderia me deixar sozinha por um minuto? Sussurrei, mal audível. Ela assentiu, seus olhos cheios de simpatia, e saiu apressadamente, deixando-me sozinha com minha dor. A porta se fechou atrás dela com um clique silencioso e traiçoeiro. Naquele momento, algo em mim quebrou de vez. Não houve gritos de partir o coração, nem maldições furiosas, nem objetos voando pelo quarto, como mostram nos filmes. Apenas lágrimas.
Soluços silenciosos e excruciantes, que sacudiam meu peito e sugavam os últimos vestígios de ar. Porque não se tratava apenas das palavras em si. Tratava-se daquele tom frio e prático, como se eu fosse apenas um item insignificante em sua lista interminável de tarefas. Ela já estava experimentando minha morte, como um incômodo em sua programação. Emocionalmente, eu estava morta para ela. Provavelmente se passaram uns 20 minutos, o tempo parecia ter parado. Sem tirar os olhos da parede, senti a borda da cama ceder sob o peso suave de alguém. Manuela Oliveira, em silêncio, sem uma única pergunta, simplesmente pegou minha mão. Seus dedos, quentes, fortes, vivos, pareciam me trazer de volta à realidade. Eu não precisava perguntar se ela tinha ouvido. A tensão no quarto mudou visivelmente, o peso entre nós tornou-se quase palpável. Continuei olhando para o canto descascado do papel de parede. Minha voz, um sussurro quase inaudível, soava como se eu estivesse cansada até de mim mesma. A mão de Manuela Oliveira apertou a minha com firmeza. Ela não entende o que está perdendo, disse ela suavemente. Olhei para ela. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não de pena, mas de raiva contida. Não uma raiva ostensiva, nem furiosa, mas profunda, sofrida. Era a raiva que você guarda dentro de si por alguém que um dia tentou amar. Sinto muito, acrescentou ela, embora não fosse ela quem devesse se desculpar. Naquela noite, quando Manuela Oliveira adormeceu novamente em sua cadeira, com os braços cruzados sobre o peito, com o tablet no colo e a boca ligeiramente aberta, olhei para o teto e fiz a mim mesma uma promessa que nunca pensei que seria capaz de fazer. Se eu sair viva desse quarto amaldiçoado, juro que nunca mais entregarei meu destino nas mãos de alguém que já me deu como morta. Foi naquele momento, naquele exato instante, que tomei a decisão final. Não por sede de vingança, não. Por absoluta clareza, por aquela verdade cruel e inegável que eu tanto escondi de mim mesma, mas que agora me permiti sentir até a alma. Beatriz Oliveira pode ser minha filha de sangue, mas Manuela Oliveira é quem sobreviveu, quem resistiu. O sol naquela manhã batia nas janelas com uma intensidade quase maníaca, atípica até mesmo para ensolarada Búzios. Parecia que o universo se esforçava para me convencer de que aquele era um dia maravilhoso. Sentei na beirada da cama do hospital, deixando minhas pernas penduradas. Os documentos de alta jaziam em uma fina pasta de papel manilha sobre a mesinha ao lado. A enfermeira me estendeu uma caneta, com um sorriso profissional. Assine aqui, Senhora Maria Silva. E estará oficialmente livre. Livre! Que palavra estranha, forçada. Especialmente quando todos os ossos doem e o coração parece mais pesado que uma mala intransponível, abarrotada de memórias amargas. Sua filha virá buscá-la? Perguntou ela, tentando ser amável, sem sequer imaginar a carga explosiva contida naquela simples pergunta. Não respondi de imediato, reunindo coragem para que minha voz não tremesse. Ela está ocupada. Beatriz Oliveira reagiu à notificação da minha alta com uma mensagem curta de 2 palavras. Que bom! E fim. Nenhuma pergunta sobre como eu chegaria em casa, nenhuma menção a uma visita, apenas uma frase curta, impregnada não de preocupação, mas de alívio. Manuela Oliveira, pontual como sempre, apareceu exatamente às 9. Entrou carregando uma sacola de lona no ombro e uma garrafa térmica nas mãos. Bom dia, sorriu ela, e havia tanto calor em seu sorriso que senti o frio das paredes do hospital recuar. Trouxe seu cardigã de verdade, aquele com botões de pérola. Sei que você detesta essa camisola de hospital. Ela me ajudou a vestir o cardigã como se fosse uma joia que exigisse cuidado especial. Não porque eu estivesse fraca, mas porque eu era digna do seu tempo, do seu cuidado. Em seguida, se inclinou para amarrar meus sapatos. Seus movimentos eram precisos e seguros, os cadarços amarrados em um nó duplo, como uma mãe prepara seu filho para o primeiro dia de volta ao mundo. Ela me conduziu na cadeira de rodas, sua mão segurando firmemente a alça. Cada enfermeira que encontrávamos era cumprimentada pelo nome, e havia uma genuína cordialidade em sua voz. No carro, estava aconchegante e quente. Pensei que você gostaria que ele tomasse um pouco de sol, sorriu ela, prendendo cuidadosamente meu cinto de segurança. Preparei seu chá favorito em casa, camomila com mel, e enchi a despensa com seus biscoitos favoritos de mirtilo e amêndoa. Ah, e os hipermacios, não aqueles crocantes. Encarei seu rosto por um longo tempo, não tanto por surpresa, mas por uma súbita constatação, como foi ingênuo esperar tal apoio de qualquer outra pessoa. Manuela Oliveira, sussurrei, minha voz embargada pela emoção,
Você conhece um bom advogado especializado em direito sucessório? Ela piscou, e uma sombra de dúvida passou por seu sorriso. Preciso disso, urgentemente, acrescentei, assentindo levemente. Sem perguntas desnecessárias. Sem questionamentos intrusivos sobre meus planos. Apenas sua mão quente repousando sobre a minha, que estava no apoio de braço. Sim, eu conheço um, respondeu ela suavemente. E ele é uma pessoa muito boa. Mergulhamos em silêncio, interrompido apenas pelo assobio do vento brincando com mechas rebeldes de seu cabelo, enquanto Manuela conduzia o carro com segurança pela sinuosa estrada costeira. Fechei os olhos, expondo meu rosto ao sol gentil. Pela primeira vez em muitas semanas, a sensação de solidão universal me abandonou. Eu me sentia escolhida. Não por obrigação, não por sangue, mas simplesmente porque alguém me considerava importante o suficiente para se lembrar de tais detalhes. E foi isso que me convenceu de vez. A pessoa que está ao seu lado nos momentos de fraqueza e cura, é ela quem deve decidir o que restará de você. O escritório do advogado estava escondido entre uma padaria e uma livraria na Rua das Laranjeiras. Um antigo prédio de tijolos, coberto de era, como se tivesse conquistado o direito de permanecer congelado no tempo para sempre. Desde que Antônio se foi. Desde então, eu não havia pisado neste lugar. Naquela época, estávamos redigindo nosso primeiro testamento, e Beatriz Oliveira ainda me ligava 2 vezes por semana, perguntando carinhosamente o que eu gostaria no Dia das Mães. Lá dentro, o ar guardava um leve aroma de couro e poeira de anos passados. O Sr. Torres, meu advogado, fiel a mim por quase 2 décadas, me recebeu com um sorriso caloroso e um toque encorajador no ombro. Tem certeza da sua decisão? Perguntou ele quando terminei de explicar. Minha casa, minhas economias, as velhas ferramentas de jardinagem deixadas por Antônio, até mesmo o faqueiro de prata da minha avó. Tudo, declarei com firmeza, para Manuela Oliveira. Ninguém mais. Ele não demonstrou a menor surpresa, apenas assentiu discretamente, mantendo-se profissional e impassível. Registrarei as mudanças ainda hoje. Oficialmente, tudo estará finalizado na próxima semana. Quando voltei para casa, o céu sobre Búzios já se tingia de um cinza suave, prenunciando a noite. Manuela Oliveira acabará de replantar os jasmins perto da varanda. Suas mãos estavam sujas de terra. Ela irradiava, terrena, viva, real. Preciso te dizer uma coisa, falei, tentando manter a voz firme. Ela ergueu a cabeça, afastando uma mecha de cabelo da testa com o dorso da mão. Está tudo bem. Eu mudei meu testamento. A casa, as economias, o jardim, tudo é seu, declarei, e Manuela Oliveira pareceu paralisada. Meu coração batia forte, mas minha voz era firme. Manuela Oliveira, repeti, como se estivesse colocando um ponto final. Não faço isso por maldade, apressei-me em acrescentar, vendo que ela ia protestar. Faço isso por clareza. Manuela Oliveira levantou-se lentamente, limpando as mãos nas calças jeans desgastadas. Seus olhos mostravam confusão. Mas eu não fiz nada para merecer isso. Balancei a cabeça, sentindo um nó na garganta. Eu não esperava que você merecesse nada. Você me deu seu tempo, seu cuidado, sua presença. Isso não é nada, Manuela, é tudo. Ela sentou-se ao meu lado no degrau da varanda, e o silêncio pairou entre nós, denso e pegajoso como mel. Pareceram-se passar longos minutos antes que ela sussurrasse, quase inaudível. Você tem certeza de que Beatriz Oliveira vai entender isso? Desviei o olhar, fixando-o na extensão do jardim. Eu não vivo mais para ser entendida por quem não se esforça para entender. A amargura dessas palavras queimou minha garganta. O telefone tocou 3 dias depois. Beatriz Oliveira. Reconheci aquele toque insistente e exigente antes mesmo de ver seu nome na tela. Antes eu atendia com um sorriso, mas agora soava como um alarme, um presságio de problemas. Não atendi. Ela não desistiu e tentou novamente. Então veio uma mensagem, curta e venenosa. Sério? Você está dando a casa para ela? Você enlouqueceu? Me ligue agora. Coloquei o telefone com a tela virada para baixo na bancada da cozinha, como se estivesse me isolando daquele fluxo de raiva. Manuela Oliveira estava novamente no jardim, sua silhueta visível através da janela da cozinha. Ela cantarolava algo baixinho, podando os arbustos de lavanda. O ar estava impregnado de um aroma doce e fresco. Eu não ia mais me envenenar com a arrogância e a raiva. Que Beatriz Oliveira se afogasse em sua própria amargura.
Eu escolho uma vida cheia do aroma de lavanda e gratidão silenciosa. Pela primeira vez na vida, não senti necessidade de me justificar para Beatriz Oliveira. Ela fez sua escolha, e agora era minha vez. Afinal, herança não é apenas sangue, é algo mais. É sobre aqueles que vêm até você de braços abertos e com coração cheio de amor. Sobre aqueles que estão dispostos a carregar seu fardo quando você mesmo não tem mais forças. Sobre aqueles que farão isso de novo, sem pedir nada em troca. Eu não abandonei minha vida anterior com raiva. Eu a entreguei nas mãos daquela que nunca considerou um fardo. Na placa, pintada de lavanda em um pedaço de madeira encontrado na praia, havia um nome simples: Bancada Florida. Flores frescas e alegria silenciosa, era o que emanava nossa pequena floricultura, localizada bem no calçadão de Búzios, perto da rocha onde as gaivotas giravam em uma dança, e o mar sussurrava seus eternos segredos para a costa. Todas as manhãs, Manuela Oliveira expunha caixas cheias de dálias, ervilhas de cheiros selvagens e rosas de jardim delicadas. E eu montava os buquês. Não eram perfeitos, sem arame rígido ou espuma artificial, apenas caules, fita e um senso infalível. Não ganhávamos muito dinheiro, e essa nem era a questão. Às vezes, os transeuntes paravam e diziam: cheira lembranças aqui. Eu sorria em resposta e acenava com a cabeça. Para mim também. As articulações ainda doíam nos dias de chuva. Eu me movia mais lentamente, mas eu vivia, realmente vivia, e sentia cada célula do meu corpo. Manuela Oliveira começou seu diário naquela mesma bancada atrás da floricultura durante as horas de calmaria. Às vezes, eu percebia que ela esboçava secretamente nossos buquês, cópias em miniatura das composições florais. Ela não falava sobre essa paixão, mas uma vez eu vislumbrei no canto de uma página um pequeno desenho, meu, de chapéu de abas largas, curvada sobre as flores, amarrando-as com uma fita. Ela me retratou como me via, cheia de vida, significativa, ainda florescendo, apesar de tudo. E então, em um dos dias, Beatriz Oliveira apareceu. Eu a reconheci assim que ela saiu do carro. Saltos altos inadequados para uma caminhada no calçadão, enormes óculos de sol escondendo o olhar, tudo nela gritava falsidade. Sua aparição quebrou a tranquilidade, como um trovão prenunciando uma tempestade. Manuela Oliveira instintivamente deu um passo à frente, pronta para me proteger, mas eu a detive com um gesto. Sem dizer uma palavra, deixei claro: deixe isso comigo. Beatriz Oliveira aproximou-se de mim com ares de quem interpreta um papel que nunca ensaiou direito. Havia aço em sua voz. Mãe, precisamos conversar. Apontei para um banco atrás da banca de jornal. Ela sentou-se como se temesse se sujar, tensa e afetada. Nenhuma pergunta sobre como eu estava, nenhuma atenção às hortênsias frescas. Foi direto ao ponto. Eu não entendo o que aconteceu. Por que você deu tudo a ela? Por quê? Sua voz tremia como uma folha de outono ao vento, e quase despertou pena em mim. Mas a pena é apenas a sombra do arrependimento, não sua luz. Encontrei seu olhar. Desta vez de verdade, sem medo ou dúvidas, e pronunciei as palavras que tanto guardei dentro de mim. Você encontrou tempo para tirar minha vida. E ela encontrou tempo para me dar uma. Beatriz Oliveira estremeceu, como se tivesse levado um golpe. Nenhum grito, nenhuma repreensão, nenhuma sombra de acusação na minha voz. Apenas a constatação da verdade, sofrida por uma mulher que não vai mais se desculpar por ter sido entregue ao esquecimento. Ela se levantou sem dizer uma palavra. Nenhuma lágrima, nenhuma histeria, apenas passos pesados em direção ao carro e a partida, transformando em um pequeno ponto no horizonte, como um capítulo fechado da minha vida. Voltei para a banca de jornal, onde Manuela Oliveira já me estendia uma xícara de chá fumegante. Sentamos juntas no banco no jardim, e o vento, brincando travesso com as pétalas, as rodopiava ao redor da mesa. Antes eu pensava que o amor sempre estava manchado de sangue, sussurrei, olhando para o sol poente. O sangue pode coagular e deixar cicatrizes, mas o amor nascido da escolha sempre floresce, respondeu Manuela, e suas palavras ecoaram com calor no meu